Você já se sentiu pequeno olhando para o céu noturno? São 400 bilhões de estrelas só na nossa galáxia. E a ciência estima que existam pelo menos 100 bilhões de planetas. Com números assim, a pergunta não é se existe vida lá fora, mas onde ela está. E se a resposta estiver mais perto do que imaginamos? Não em outra estrela, mas aqui mesmo, numa das luas de Júpiter. E se a primeira forma de vida que encontrarmos for, de alguma forma, nossa parente? Essa jornada nos obriga a questionar tudo o que sabemos sobre a vida e o nosso lugar no universo. Se você também é movido por essas grandes perguntas, já se inscreve no canal, porque hoje vamos explorar uma ideia que conecta todos nós a um oceano alienígena. Para essa história começar, precisamos de dois mundos. O primeiro é a nossa própria Terra, mas há 4 bilhões de anos. Esqueça os continentes verdes e oceanos azuis. Imagine um planeta roxo, bombardeado por asteroides, com vulcões cuspindo lava e uma atmosfera quase irrespirável. Um verdadeiro inferno. Mas nesse inferno, nas poças de água quente, algo incrível já estava acontecendo. A vida. Não eram animais ou plantas, mas micróbios. Seres microscópicos teimosos, os tataravós de tudo que vive hoje. Agora vamos para o nosso segundo mundo. Europa, uma das 79 luas de Júpiter. De longe, ela parece uma bola de bilhar de gelo, lisa e morta. Essa casca de gelo esconde o maior segredo do Sistema Solar. O maior segredo do Sistema Solar, um oceano. Não é uma poça ou um lago, mas um oceano global de água líquida e salgada, como o dobro de toda a água da Terra. Ele está lá, protegido sob quilômetros de gelo, escuro e misterioso. Então temos os dois personagens da nossa história, um planeta bebê com vida microscópica e uma lua com um oceano virgem, separados por 600 milhões de quilômetros. A pergunta é: como a vida poderia ter feito essa viagem impossível? A resposta começa não com biologia, mas com violência. Uma colisão cósmica de proporções apocalípticas. O evento que poderia ter destruído a vida na Terra pode ter sido, na verdade, o que a ajudou a se espalhar. Naquela Terra primitiva, um asteroide do tamanho de uma cidade atinge o planeta. A explosão é milhões de vezes mais forte que qualquer bomba que já criamos. Mas não é só a cratera que importa. O impacto é tão brutal que ele arranca pedaços da superfície da Terra e os arremessa para o espaço com força suficiente para escapar da gravidade. Pense nisso como uma marretada numa poça de lama. A lama voa para todo lado. Só que aqui, a lama são rochas. E elas voam tão rápido que saem da órbita do planeta. Milhões de rochas de todos os tamanhos foram lançadas ao espaço. E dentro de algumas delas, passageiros microscópicos e inconscientes estavam prestes a começar a maior viagem da história. Mas como algo vivo sobrevive a essa violência e depois ao próprio espaço? O espaço é um pesadelo, vácuo, radiação solar mortal e um frio que congela tudo instantaneamente. A resposta está na própria rocha. Ela se torna uma arca de Noé em miniatura. Enquanto a superfície da rocha é bombardeada pela radiação, apenas alguns centímetros para dentro, o interior fica protegido. É como se esconder em um abrigo nuclear de pedra. E os passageiros não eram seres humanos, mas extremófilos. Micróbios capazes de entrar em um estado de animação suspensa, um sono tão profundo que eles podem passar milhões de anos sem água, sem ar, sem vida aparente, esperando. A vida não estava morrendo, estava hibernando. Milhões de rochas foram lançadas. A maioria se perdeu, vagando pelo espaço para sempre ou caindo no Sol. Mas algumas, por puro acaso cósmico, entraram na trajetória do maior jogador do nosso sistema solar, Júpiter. A gravidade de Júpiter é tão imensa que ele age como um aspirador de pó cósmico, capturando asteroides e cometas. Nossa pequena arca de pedra, depois de talvez 10 milhões de anos viajando adormecida,
foi puxada por esse gigante. Ela não caiu em Júpiter, mas foi capturada por sua órbita, entrando em um jogo de bilhar com suas muitas luas. E, eventualmente, o inevitável aconteceu. A rocha entrou em rota de colisão com a superfície congelada de Europa. A viagem estava prestes a terminar. O impacto em Europa não foi uma explosão, mas um baque surdo. A rocha, viajando a quilômetros por segundo, perfurou a crosta de gelo. O calor da fricção fez algo milagroso. Derreteu o gelo ao redor. Criou uma poça temporária de água líquida na superfície. E essa água, levando consigo os micróbios recém-despertados de seu sono de milhões de anos, começou a escorrer para dentro, através das imensas rachaduras que cortam a superfície de Europa. Imagine uma gota de café caindo num cubo de gelo. Ela não fica na superfície. Ela derrete um caminho e se infiltra. Foi exatamente isso. Uma infiltração lenta e silenciosa, levando as sementes da vida terrestre para o vasto e escuro oceano que esperava logo abaixo. A semente da vida chegou. Mas o oceano de Europa é um ambiente alienígena. É totalmente escuro. O Sol está a mais de 600 milhões de quilômetros de distância, sua luz bloqueada por uma camada de gelo com 20 quilômetros de espessura. Sem luz, não há fotossíntese. Na Terra, a fotossíntese é a base de quase toda a vida. Então, este deveria ser o fim da linha, certo? Um oceano estéril e morto. Mas a vida é mais esperta que isso. Ela não precisa de luz. Ela precisa de energia. E no fundo do oceano de Europa existe outra fonte de energia. Uma que também existe nos lugares mais escuros da Terra. Um verdadeiro banquete para um micróbio faminto. No assoalho do oceano de Europa, a ciência prevê a existência de fontes hidrotermais. São como chaminés submarinas que cospem água quente e compostos químicos, ricos em enxofre e outros minerais. Para um micróbio, isso é o paraíso. Eles não precisam comer luz, eles podem comer química. É um processo chamado quimiossíntese. Em vez de usar a luz do sol para criar energia, eles usam as reações químicas que saem do interior da Lua. É como se, em vez de um painel solar, eles tivessem uma arca de pedra. A vida usasse um fogão geológico. E a partir daí, a evolução recomeçou. Aquele micróbio terrestre, nosso parente distante, começou a se adaptar, a se multiplicar e a criar uma nova árvore da vida, totalmente alienígena, na escuridão de Europa. Então, da próxima vez que você olhar para o céu, lembre-se desta jornada. Uma rocha arrancada da terra? Uma viagem de milhões de anos em sono profundo. Um pouso em um mundo de gelo e um renascimento em um oceano escuro. A teoria da panspermia nos mostra que a vida pode não ser uma série de eventos isolados, mas uma única teia interconectada, uma praga teimosa que se espalha pelo cosmos. Se um dia uma de nossas sondas mergulhar no oceano de Europa e encontrar vida, a grande revelação não será apenas que não estamos sozinhos. Será que talvez nunca estivemos? Que aquele ser bioluminescente nadando na escuridão é, na verdade, um primo perdido. E a pergunta final fica no ar. Você acha que a vida é um milagre raro ou ela está em toda parte, apenas esperando uma carona?